Live. Ó, começou. Aê! Estamos live. Estamos no live. Thanks God we are alive. Ele é filho. Coloque os seus celulares no... Modo off. Estejam prontos para adorar a Deus. Vai lá, cantor. Ó, tem suco de maracujá. Só tem substituir. Tá live já, mas o pessoal tá se segurando já. É backstage. Tem suco para maracujá aí? Pessoal, daqui a pouquinho a gente está começando. Vou pegar. Daqui a pouquinho a gente está começando. Já vamos ficando aí ligadinho aí, espírito de adoração. Tá? Que a gente já vamos começar já. Mais uma foto, né? O pessoal na igreja. A gente sente muita foto da galera na igreja junto. Todo mundo legal. Me dá só mais alguns minutinhos aí, mais uns 2, 3 minutinhos. E a gente está começando, tá? O pessoal do Zoom tá entrando aqui, fala Brunão. Ah, o Erceliano entraram. O Erceliano entraram. Quem é essa? É o Erceliano. Bruna Lobato, a Bruna também tá aí, poxa. Que legal. Olha. Sejam bem-vindos, pessoal. Vocês estão mudos, a gente não vai escutar vocês agora, tá? Amém. Que bom, né? Mais uma sexta-feira a gente está aqui reunido, alguns reunidos. E eu acho que a gente tem, eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu acho que a gente tem muitos mais motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E eu quero te convidar nessa noite a fazer isso, a abrir o seu coração e agradecer a Deus. Eu particularmente estou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pela minha recuperação, por tudo que está acontecendo. E eu realmente, eu só tenho palavras de gratidão ao Senhor e eu quero que você também seja contagiado por isso, porque o nosso coração grato, né, reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida, alegra o coração de Deus. E eu quero te incentivar a tirar um pouquinho os olhos, né, o foco dos problemas, das dificuldades, do Covid, de tudo que está acontecendo, e colocar os teus olhos em Deus. A palavra de Deus diz que, Senhor, nós não há força em nós, né, para combater esse inimigo, diz lá em Juízes, mas os nossos olhos estão em Ti, né? Então nós sabemos que a nossa força, a nossa paz, a nossa alegria vem de Deus, né? E Ele deixou, nessa noite a gente vai cantar muito sobre o Espírito Santo, convidando para que o Espírito Santo venha. Então que você saiba que Ele não nos deixou só. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu envio o meu Espírito e Ele estará convosco todos os dias. E Ele é o nosso Consolador, né? Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que revela os segredos de Deus para a nossa vida. Então que nessa noite você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar na sua vida e que você possa se alegrar com a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poder
nosso amigo. Nós queremos te adorar, Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso consolo. Tu és o nosso amigo. Aleluia. Nosso amigo.
nós te adoramos, nós entregamos esse tempo de louvor a Ti, Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que Tu és o único digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor fale conosco através da palavra, através da vida do Renato, Senhor. Que o Senhor use a boca dele, Pai, para nos trazer revelações da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo flua através da vida dele, Pai. E que o Senhor possa entregar aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória e toda a honra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou tua cadeira. E aí, pessoal? Todo mundo bem? Graças a Deus, glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem posto no nosso coração, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu queria já desde o começo, antes de compartilhar alguma coisa, eu queria te dizer, se você tem sido abençoado pelo que a gente tem feito, se você tem sido abençoado pelo ministério, se você tem sido abençoado pelo grupo, que você compartilhe com seus amigos, que possa chegar a eles até uma palavra de esperança também, um louvor, alguma coisa que possa tocar o seu coração e mudar o seu coração. Amém? Antes de mais nada, vamos orar, gente? Eu queria orar e aí trazer algo bacana aqui pra gente. Papai, nós te damos graças, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, papai. Te peço em nome de Jesus que o seu Santo Espírito, papai, fale através da minha boca nesse momento. Papai, que meu coração esteja vazio totalmente de mim, mas cheio de ti, papai, transbordando da tua graça e de quem tu és. Senhor amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha tocar a cada coração, trazer a medida, ó Deus, para cada coração, trazer a palavra certa para cada vida, papai. Deus, que ao compartilhar isso, a tua graça seja manifesta, Senhor. A toda a honra e toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, é o seguinte. Então, continuando um pouquinho sobre o que a Renata falou na semana passada. Se você não assistiu da semana passada, assista. Foi uma bênção em nome de Jesus. A Renata ela falou um pouco sobre as suas escolhas. Ela usou ali Ló e Abraão, e Ló escolhendo o pecado, a cidade do pecado, né? E ela falou muito sobre o pecado, sobre você escolher a Deus, você ter entendimento do direcionamento de Deus para a sua vida. Eu queria continuar um pouco nesse assunto, porque eu acho muito interessante essa questão do pecado. A gente entende, a gente se entrega a Jesus, a gente entende a obra de Cristo em nós, mas a gente não tem as ferramentas para vencer o pecado, e às vezes o que nos falta são apenas ferramentas, né? Eu queria dizer que há uma expectativa no coração de Deus para que vivamos em santidade, e para que andemos em santidade. Para começar, eu tenho muita anotação bíblica aqui, gente. Se vocês quiserem, anotando depois para ler um pouco em casa, eu coloquei muito versículo bíblico aqui, e eu queria explorar bastante isso com vocês hoje. Tá? Então, começando lá em Lucas 7, a partir do 41, mas antes disso eu vou dar um panorama do que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo é o seguinte: Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. E como é costume da época, quando você chamava um rabi, né, um mestre, para jantar em sua casa, você dava honras a ele, lavava os seus pés, o beijava no rosto, colocava ele num lugar de honra na mesa e tal. E esse fariseu não fez nada disso com Jesus. Talvez ele estava com o pé atrás, pensando que Jesus era um falso mestre e tal. E nisso entra uma prostituta, uma mulher, na casa do fariseu. Olha a ousadia dessa mulher. E ali ela quebra o vaso de alabastro, derrama um perfume aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. E nisso o fariseu já começa, tá vendo? Não é mestre nada. Se fosse mestre, nunca que deixaria uma mulher dessa tocar ele dessa maneira. Né? Esse cara é um falso profeta. E nisso, Jesus vem com uma parábola, que era muito costume de Jesus fazer naquela época. A parábola servia para que a gente viesse refletir sobre o que ele realmente queria dizer. Né? E a parábola ali, a partir do 41, ele começa assim, ó. 2 homens deviam a um certo credor. Ou seja,
3 personagens aqui na história, 2 homens e um credor. Né? Quantos personagens tinha lá com Jesus? Uma mulher, o fariseu e Jesus, certo? Né? Mais gente, mas esses 3 em destaque na história. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E aqui Jesus já dá logo uma chave, ele fala, nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Ou seja, ele já estava dando a chave, ó, nenhum dos dois tem como pagar a Deus. Né? Ele comparando Deus como credor. Cara, nada do que você faça, nada do que você venha fazer possa pagar a Deus. Você não tem como pagar a Deus. Né? E aí ele fala, por isso perdoou a dívida de ambos. E aí ele faz uma pergunta, qual deles o amará mais? Né? E de imediato o fariseu ele responde, ele fala assim, aquele que devia mais, amará mais. Mas eu acho interessante que quando Jesus traz essa parábola, provavelmente o fariseu já estava pensando, fala, caramba, como eu sou ingrato sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida. Por ter nascido numa cultura judaica, por ter nascido talvez numa família um pouco melhor, eu acredito que eu sou melhor do que aquela mulher. Né? E na verdade, obrigado. E como eu sou ingrato, né? Diante dessa mulher que fez esse ato escandaloso. E a mulher provavelmente ela pensou assim, o que? O credor perdoou minha dívida? Uau! Isso é fantástico, isso é sensacional. E essa é a primeira parte que eu queria dizer para você. Cara, não importa o que você fez, não importa quem você era, Jesus te perdoou. Cara, o sangue dele é capaz de cobrir qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Cara, ele tem algo para sua vida, ele te perdoou. Amém? Mas, quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a caminhar com ele nesse espírito. E ao longo do tempo a gente acaba meio que se acostumando com sua presença, se acostumando com aquilo que ele faz, se acostumando com esse perdão do pecado. A gente não para raciocinar mais, para pensar mais em relação ao pecado. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu li um versículo em Oséias 4 que trouxe muito temor ao meu coração. Né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Aqui. Trouxe muito temor ao meu coração em relação a essa questão do pecado. Como eu disse antes, eu vou citar alguns versículos em relação a isso, há uma expectativa no coração de Deus para que vivamos em santidade. Há uma expectativa no coração de Deus quando Ele nos traz para o reino da luz, que vivamos em luz. Né? Esse versículo de Oséias 4, 6, olha só o que ele fala. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, a gente aceita Jesus, a gente anda com Jesus, mas a gente não se aprofunda no conhecimento da sua palavra e de quem Ele é. A gente se contém em ficar no raso e se acostuma com aquilo que a gente tem. E aí ele fala algo muito forte. Ó, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, ou seja, o conhecimento está aqui. O conhecimento está aqui para todo mundo. Vocês rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. A próxima geração eu também ignorarei. Porque vocês não quiseram ir mais fundo em mim. Isso trouxe muito temor ao meu coração. Né? E eu senti muito forte de compartilhar um pouco daquilo que tem me ajudado a vencer pecados antigos que eu tinha, pecados ocultos que eu tinha, coisas que eu praticava. E sim, acredite, eu cresci na igreja e tinha muito pecado, muita coisa que eu fazia, muita mentira, problemas com pornografia, vários tipos de problema na minha vida. Desde a minha adolescência, e coisas que eu não conseguia me libertar, coisas que eu tinha realmente problemas de me libertar. Eu queria ser muito prático em relação a isso, né? Em relação a você aplicar alguns versículos na sua Bíblia para que você venha andar em santidade em Deus. Quando eu entendi isso, quando eu entendi quem Ele era, quando eu entendi o que Ele podia fazer na minha vida e como Ele podia me libertar dessas práticas, eu podia viver em santidade, cara, em gratidão ao que Ele fez, eu falei, uau, isso é o que eu quero para a minha vida. Isso é o que Ele espera de mim. Isso é o que Ele plantou em meu coração. Olha só como a expectativa de Deus é grande em relação a que vivamos em santidade. Em Romanos 6, versículo 1 e 2, fala assim, ó.
Paulo fala, né? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Né? Ou seja, se ele nos tirou dessa miséria do pecado, a gente vai continuar pecando para que a graça seja maior sobre nós? E Paulo ele põe um ponto de exclamação como se ele estivesse gritando com a igreja, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Como que a gente pode continuar vivendo na prática do pecado se nós morremos para o pecado? 1 Pedro de 1 a 15, 16, eu acredito que muitos de vocês já ouviram isso, fala assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também em tudo o que fizerem, sejam vocês também santos, né? Em tudo que vocês fizerem, sejam santos porque eu sou santo, né? Se referindo a uma passagem ali de Levíticos, né? Sejam santos porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Cara, Deus tem uma expectativa sobre nós, sobre a santidade. E Hebreus 12, 14, olha que interessante, fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Ou seja, esforcem-se para viver em paz e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Há um esforço da nossa parte para viver em santidade, né? Deus espera que queiramos, que tenhamos esse desejo no coração de viver em santidade. E sendo muito rápido, de forma muito prática, o primeiro passo, cara, que me ajudou, que me libertou, quando eu entendi isso, me libertou de pecados, e é o que eu tenho procurado fazer ao longo da minha vida, né? Está em Tiago 5,16, né? E eu queria realmente pegar minha Bíblia aqui para ler esse versículo. É muito interessante, olha o que Tiago fala, 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Meu irmão, você quer ser curado? Cara, Deus te perdoa do seu pecado. Cara, não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Mas aqui virou uma chave na minha vida em relação a ser curado, em relação a ser liberto totalmente a práticas antigas, a mentiras antigas, a problemas antigos. É o confessar uns aos outros os seus pecados, para que sejam curados. Muitas vezes a gente não acredita no que a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus diz que é verdade, que a gente pode viver em santidade, que a gente pode ser curado do pecado. E nos é difícil acreditar nessa verdade da palavra de Deus. A gente acredita que o mar se abriu, mas não acredita que a gente pode viver em santidade. E isso é totalmente contraditório na nossa vida, né? E é algo que eu acredito muito, que eu apliquei na minha vida e tenho aplicado. Obviamente, você não vai sair contando para qualquer pessoa tudo que você faz, tudo que acontece. Você não vai sair simplesmente abrindo, rasgando o seu coração para qualquer um que aparece. Cara, procure um discipulador, um pastor, uma pessoa que te ama, que tem compromisso com o seu crescimento. Cara, eu entendi esse versículo e apliquei com a minha esposa. A minha esposa é a pessoa com que eu rasgo meu coração e conto os meus pecados. Eu falo, cara, tenho problema nisso, olha, fiz isso, me senti tentado com isso, com aquilo. E ali a gente chora, ora junto, ela está totalmente comprometida com o meu crescimento. Assim como ela confessa os seus pecados para mim. Cara, a gente ora junto, a gente chora junto e a gente cresce junto, né? Isso é tão verdade, que olha o que o livro de Provérbios fala. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Eu achei interessante esse "e os abandona", porque o próprio Jesus, quando ele curava uma pessoa e quando ele fazia algum milagre, ele falava, os seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Vá e não cometa os mesmos erros que te trouxeram a essa situação. Eu te resgatei desse lugar, eu não quero que você volte para essa situação. Cara, aplique isso na sua vida. Esse foi o primeiro passo que começou a limpar a minha vida e me trazer libertação em relação ao pecado. Segundo passo, está no livro de Efésios 4. O grupo dos homens, o pessoal já me ouviu falar bastante desse versículo. Efésios 4, a partir do 17, né, até o 24, ele fala assim, Paulo fala, né? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade, na inutilidade dos seus pensamentos. Cara, quantas vezes a gente ouviu cabeça vazia, oficina do capeta?
E a gente não acredita nisso. A gente continua, né, não nos enchendo. E com a palavra de Deus, isso eu vou falar um pouquinho mais à frente no Step 3, mas a gente não acredita nisso. E olha só o que ele continua falando. Né? Não vivam na futilidade de seus pensamentos. Eles, os gentios, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade que está em Cristo Jesus. Ou seja, olha só o que ele fala, criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Não apenas em justiça, mas também em santidade. Nós fomos criados para ser igual a Deus, santos. Devemos ser santos e devemos buscar essa santidade, nos livrando de práticas antigas, nos livrando de pecados. Irmãos, eu não estou aqui desmerecendo a graça e nem dizendo que, cara, a graça não é eficaz. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a graça nos resgata, nos perdoa, mas a graça mais do que nos resgatar e ser um presente de graça que não fazemos nada para merecer, nós andamos em santidade e em gratidão àquele que fez algo por nós. Nós andamos em santidade e em gratidão a Ele, apontando para Ele, porque Ele nos livrou do mal, Ele nos livrou do pecado. Cara, não tem como, quando uma pessoa faz algo bom para você, quando uma pessoa te dá um presente maravilhoso, cara, o que você quer fazer? Você não sabe o que faz com aquela pessoa. E às vezes a gente não entende esse presente que Deus colocou na nossa vida. Cara, o que Ele tinha de mais precioso, Ele nos deu. Ele nos deu para nos livrar. E a graça não só nos livra do pecado e nos dá salvação, mas nos empodera para viver em santidade. Cara, a graça nos dá poder para viver vencendo o pecado. Né? Cara, junto com o passo 2, eu quero te encorajar no passo 3. Porque não viver na inutilidade dos seus pensamentos não significa você encher sua cabeça com entretenimento ou encher sua cabeça com um monte de coisa que não vai te trazer nada. Mas significa você se encher da palavra de Deus. Colossenses 3,16 fala: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Cara, a palavra de Deus tem que transbordar em nós. A gente tem que acordar de manhã e meditar nesse livro, cara. A gente tem que ir à noite dormir e ficar louco por esse livro. E, cara, e aprender desse livro tudo aquilo que Deus tem feito e tudo que Ele quer fazer em nós. Cara, a única maneira de vencermos o pecado, cara, é se a gente ser mergulhado, completamente cheios da palavra de Deus. Cara, voltando no passo 1, quando, por exemplo, a minha esposa chega para mim e pergunta: olha, você tem se sentido tentado em algo? Você, cara, como é que está essa parte da sua vida? E eu respondo instantaneamente com um versículo bíblico, cara. Eu falo: cara, eu tenho vivido assim, né? Deus me tirou do pecado, cara, eu não posso voltar para lá. E aí eu respondo com a Bíblia. A Bíblia me dá municiamento para responder isso. Cara, a própria tentação de Jesus, se você parar para pensar, o diabo, ao tentar Jesus, Jesus responde com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa ferramenta maior, é a espada que temos na luta contra o pecado. Se você for lá em Efésios 4, na armadura de Deus, cara, a única espada que a gente tem é a palavra de Deus, é o único instrumento de ataque que a gente tem, é a palavra de Deus. Cara, só tem uma maneira de vencer. Só tem uma maneira da gente viver em santidade. Só tem uma maneira da gente ser santos. Cara, é mergulhado naquilo que Deus tem para você. Eu quero realmente te encorajar nessa noite a você se apaixonar pela palavra de Deus. A você se apaixonar pela Bíblia. Algo que eu tenho feito aqui em casa, eu tenho lido a palavra de Deus de manhã quando acordo, na hora do meu almoço no trabalho. A Angélica tem lido a palavra de Deus também. E eu tenho incentivado o meu filho, cara. De manhã, todo dia à noite a gente já lê a Bíblia. Eu falo: cara, mas de manhã que seja a sua primazia, aquilo que você faz já logo no começo, quando você acorda, cara, leia pelo menos 3 versículos. Pelo menos 3 versículos. Não precisa ser da onde a gente está lendo à noite, você pode ler de outro lugar, mas leia pelo menos 3 versículos.
E eu vou te perguntar sobre o que você leu, porque eu quero que você se apaixone por isso. Eu quero que você tenha essa paixão. Cara, como eu queria. Gente, vocês não têm noção como eu queria quando eu era pequeno, que alguém fizesse isso por mim. Que alguém me incentivasse a se apaixonar pela palavra de Deus. Tantas coisas que eu cometi, tantos erros, talvez eu não cometeria. Talvez a minha vida teria sido diferente. Talvez eu entendesse a obra de Deus mais cedo na minha vida. O sentimento que eu tenho hoje ao ler não é um sentimento de culpa, mas é um sentimento de saudade, de falar, poxa, eu perdi tanto tempo para entender verdades da palavra de Deus. Eu perdi tanto tempo para mergulhar nessa palavra e fazer a diferença na minha vida. Cara, eu quero muito te incentivar a isso. Eu não quero que você perca tempo na sua vida. Eu não quero que você perca tempo cometendo os mesmos erros. Cara, estamos na iminência da volta de Cristo. Não dá pra gente continuar como a gente está. Cara, há uma expectativa no coração de Deus e Ele vai vir buscar aqueles que se parecem com o Filho dele. Aqueles que têm a marca de Jesus impressa em você. Se você se parece com Ele, é esse que Ele vai buscar. É aquele que Ele quer. Aquele que aprendeu a ser como Jesus. E a gente só vai aprender a ser como Ele se a gente, comer esse livro. E a gente tem que se alimentar desse livro. Lucas 6,45, versículo 45, fala assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Qual é o tesouro que você tem posto no seu coração? Que você possa investir num bom tesouro. E para finalizar, eu queria citar Filipenses 4,8, que diz assim: finalmente, irmãos, vocês conhecem, eu acredito que a maioria conhece de cor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, não é louvor a você, é louvor a Deus, digno de louvor. Pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Meus irmãos, essa semana foi uma semana que eu me senti muito incomodado com vídeos, com áudios de WhatsApp, coisas que chegam ao nosso ouvido sobre, falsos, ou pessoas que ainda não entenderam a graça de Cristo, não entenderam quem Jesus é, e acabam vivendo um evangelho falso e traz escândalo para o nome de Cristo, traz escândalo para o próprio evangelho de Cristo, e enfim, isso me incomodou demais, me baqueou demais. Eu pensei, Senhor, a tua palavra diz que a natureza clama pelos filhos, pelos ruiosos, filhos maduros de Deus. A própria natureza clama por isso. A nossa sociedade clama por isso. Pelos filhos verdadeiros de Deus, aqueles que vivem em santidade, aqueles que se parecem com Jesus. Qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso papel? Eu falo isso com muito temor no meu coração e com muito amor. Eu só venci e tenho vencido e tenho andado em vitória porque, a palavra de Deus tem me municiado a viver isso. Não tem como você desvencilhar e apenas acreditar na prosperidade ou no feijão que brota e dá dinheiro e etc. Você só vai não ser enganado. Você só vai entender se você tiver um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. O mesmo Espírito Santo que inspirou homens para escrever a palavra dele, nos inspira hoje para entender a palavra dele. Ele fala conosco, ele é vivo, a palavra de Deus é viva. E fica aqui o meu, a palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que me martelou e massacrou meu coração durante toda a semana. Foi essa questão do até que ponto eu me pareço com Cristo. Até que ponto eu estou andando na verdade, na santidade de Deus. E não trazendo escândalo para o nome dele, para o Evangelho. Meus irmãos, eu queria orar com vocês. Eu queria orar em cima dessa palavra. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver.
Eu queria que você tivesse realmente um tempo com Deus. Um tempo para confessar os seus pecados. Um tempo para pedir perdão por aquilo que, não sei, talvez você fez, talvez você não fez. Davi, ele pedia perdão até pelo que ele não sabia. Ele fala, Senhor, som do meu coração, me livra até daquilo que eu não sei e fui contra a sua transgressão. Jó, sem saber se os filhos dele tinham pecado ou não, ele sacrificava pelos filhos, para que seus filhos fossem puros. Cara, ore pela sua família, ore pela sua casa. Esteja agora em espírito de oração. Peça perdão para Deus. Amém? Senhor Jesus, Papai, eu quero colocar nós, ó Deus, todos nós, como Deus, como família, aqueles que estão no Facebook, nas suas casas, aqueles que estão no Zoom, mas como família, Senhor. Nós queremos nos colocar na Tua presença, te pedir que o sangue de Jesus venha nos lavar, ó Deus, nos redimir de todo pecado, Papai. Senhor, eu uso nós, Papai, porque assim como Acã, no acampamento de Israel, quando ele tomou posse, Senhor, de bens que não era dele, e pecou contra o Senhor, todo o povo sofreu consequências, Papai. E mesmo hoje, nós, como igreja de Cristo, nós somos um corpo só. E quando um peca, Senhor, todo o corpo sofre consequências. Todos nós, Senhor, sofremos consequências, Papai. Trazemos escândalo para o seu nome, trazemos escândalo, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer revelar para o teu povo. Papai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos livrando, Senhor. A própria oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou, diz isso, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Papai. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Nos perdoa dos pecados, Senhor. Nos perdoa das nossas mazelas. Nós sabemos, o Senhor nos conhece, sabe que somos humanos, Papai. Mas nós decidimos, Senhor, acreditar na Tua graça empoderadora. Acreditar no Teu amor e no Teu Espírito que nos direciona, Senhor. A Tua palavra também diz que aqueles que são guiados por Ti, são guiados pelo Teu Espírito, realmente são Seus filhos. Papai, nós queremos ser um povo guiado pelo Teu Espírito. Nós queremos ser um povo, ó Deus, cheio de Ti, Papai. Em nome de Jesus, vem sobre nós com graça, com misericórdia, ó Deus. Traz temor em nosso coração ao pronunciar o Seu nome. Traz temor ao nosso coração ao nos aproximarmos de Ti. Ó Deus, que assim como Isaías, quando viu a Tua glória, ele enxergou as mazelas nele, ó Deus, e pediu para que o Senhor viesse com a Tua graça e com a Tua misericórdia e tocasse na vida dele para purificá-lo dos pecados, Senhor. Que o Senhor purifique a nossa vida nesse momento. Que o Senhor purifique os nossos olhos, a nossa mente, a nossa língua, ó Deus, a nossa maneira de viver. Que possamos viver em santidade para honrar o Teu nome. Ó Deus, não para ganhar o céu, mas porque já ganhamos o céu. Não, ó Deus, para ganhar a salvação, mas porque fomos salvos. Que possamos viver nessa verdade. Não para ganhar algo, mas porque nós já temos. Porque de graça nos foi dado o Filho amado de Deus para nos livrar da podridão do pecado. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos cantar mais um louvor? Amém.
Deus possa abençoar teu coração, que você tenha um final de semana abençoado. De novo, se você sentiu abençoado pelo que a gente tem feito aqui, grato pelo que a gente tem feito aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Deixe a palavra de Deus chegar ao máximo de pessoas possíveis, que possamos realmente mudar uma nação, uma geração para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe, pessoal. Amém. Boa noite, Deus abençoe.